Esse sermão ele se baseará no Salmo 139. Então eu convido que você abra a sua Bíblia do Salmo 139. E a palavra do Senhor, neste Salmo de Davi, ao mestre de canto, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto porque por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Esse salmo é um salmo de Davi, é um cântico que deveria então ser entoado, possivelmente num solo, e a questão é que ele se divide a partir de uma estrutura apontando para 4 atributos de Deus. E então nós temos do verso 1 ao verso 6, nós temos o primeiro atributo mencionado, que é a onisciência, ou seja, o fato de Deus saber tudo. Ele sabe tudo de todas as coisas, em todos os lugares, de todas as épocas. Ele tem o perfeito conhecimento em toda e qualquer situação. Ele sabe os motivos, ele sabe as causas, ele sabe como as coisas se desenvolvem, ele sabe realmente as intenções e ele conhece como as coisas se desdobrarão. Ele sabe não somente todo o passado e simultaneamente todo o presente, mas Deus também conhece todas as implicações e todas as variáveis de todas as possibilidades do futuro, e ele sabe o que com exatidão acontecerá no futuro, porque está sob a determinação dos seus decretos. Então, do verso 1 ao verso 6 o salmista fala da onisciência de Deus, ou do conhecimento perfeito e pleno, absoluto de Deus. Do verso 7 ao verso 12, nós temos então aqui a menção de um segundo atributo de Deus, o atributo que fala da onipresença do Senhor. O Senhor então está presente em todo e qualquer lugar. O Espírito de Deus, ele se faz em toda situação, né? Do verso 13 ao verso 17, ao verso 18, perdão, então nós temos agora um outro atributo, o atributo da onipotência, ou seja, Deus faz, Deus cria, Deus governa, Deus conduz, Deus sustenta, Deus faz
tudo pelo poder da sua palavra, pela sua potência, pela sua soberania. Deus está no controle, Deus está na condução, Deus está no domínio de tudo que existe e tudo que acontece. Do verso 19 ao verso 24, então nós temos agora um quarto atributo, que é atributo da justiça. O Deus verdadeiro, justo juiz, ele emite a sua sentença sobre aqueles que são contra o Senhor, que são contra a verdade, que são contra o reino dele, que são contra o povo de Deus. Mas Deus também julga e conhece, o Deus que conhece, o Deus que é testemunha, o Deus que está presente, o Deus que é justo, ele também julga os seus servos, os seus filhos, quando estes também se envolvem em pecado e pecam contra Deus, mesmo que seja um pecado que tenha um contexto que justifique, mesmo que você faça, eu fui provocado por alguém, eu fui injustiçado por alguém, mas se você reagir com pecado, Deus também será justo juiz com você. Então nós temos aqui um salmo que se divide de uma forma estrutural em 4 atributos de Deus, e a respeito desses 4 atributos é que nós estaremos então desenvolvendo segundo a estrutura natural do salmo. Então, em primeiro lugar, Deus ele é apresentado pelo salmista como sendo Deus que sabe de tudo. Deus ele conhece todas as coisas. Deus ele entende tudo o que acontece. O salmo começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ou seja, Deus ele analisa, Deus conhece cada movimento da nossa alma, Deus conhece cada batido do nosso coração, Deus conhece cada sentimento do que ocorre em nós, e Deus conhece cada pensamento que se cogita na nossa mente. Deus conhece tudo. Deus ele sabe todas as coisas. Ele sabe, como diz o verso 2, quando eu me assento e quando eu me levanto, e de longe, ou seja, mesmo que longe aqui não é geograficamente, porque Deus está presente em todo lugar. A ideia de antes mesmo, antecipadamente, antes que tudo aconteça, Deus já conhece os meus pensamentos. Ele mede, ele sabe esquadrinhar o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ou seja, Deus sabe as minhas decisões, Deus sabe o estilo de vida que eu opto viver. Deus conhece todas as coisas. Novamente, a presciência dele, deste conhecimento, é declarado no verso 4, que diz: ainda a palavra não me veio à boca, não me veio à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. É interessante que aqui nós vemos Deus novamente conhecendo os motivos do nosso coração, porque o Senhor Jesus nos disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, antes que a palavra me venha à boca, Deus já sabe o que está dentro de nós. Deus conhece as intenções da nossa alma. Deus conhece o que realmente está dominando a nossa vida. E é por isso que Deus, no verso 5, verso 6, ele diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Aqui nós vemos uma declaração muito interessante, que apesar de o nosso coração ser enganoso e desesperadamente corrupto, apesar de que a nossa boca possa falar algo que o nosso coração engendre, possa gerar contra Deus, possa nos levar a pecar contra Deus, Deus na sua misericórdia freia, Deus impede o nosso coração de pecar tanto quanto Ele é capaz de fazê-lo. E nós sabemos isso porque no verso 5 nós temos uma declaração de misericórdia em que Deus nos cerca por trás, nos protegendo daquilo que nós desconhecemos, nos protegendo de motivos, de influências, de movimentos que nós não temos percepção, mas Deus também nos cerca diante de nós. Deus nos cerca das provocações que excedem, que nos tentam, daquilo que pode nos levar, nos estimular e despertar em nós a cobiça a sentir algo, a desejar algo e a falar e a decidir algo que vá contra o Senhor. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e é por isso que no verso 6, Ele então, de forma admirável, de forma contemplativa, de forma adoração, adorar a Deus, Ele diz:
tal conhecimento é maravilhoso demais. É interessante que a palavra maravilhoso no original, ela dá a ideia de miraculoso. É algo que causa espanto, é algo que excede a minha compreensão, é algo que evoca em mim um sentimento de surpresa e de admiração por aquilo que Deus é. Não é um conhecimento, Deus não tem apenas um conhecimento passivo, Deus não fica apenas nos assistindo como que um espectador omisso. Deus não está apenas olhando o que nos cerca, o que está atrás de nós, o que diante de nós nos provoca, mas Deus ele está o tempo todo interagindo conosco. O conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus tem de todas as coisas, interage com a sua criação. É bom sempre lembrar que no hebraico a palavra yadá, que é o verbo hebraico para conhecer, é algo que vai muito além de apenas ter noção a respeito de algo, é apenas saber a respeito de alguma coisa. A ideia de yadá no hebraico, ela tem primeiramente, obviamente, de forma óbvia, o sentido de saber, conhecer, ter entendimento. Mas a palavra yadá, ela aprofunda o seu significado quando ela nos revela que Deus ele conhece intimamente. Nós podemos, por exemplo, ilustrar lá no livro de Gênesis, capítulo 4, a versão atualizada modificou, né, o sentido da palavra yadá para realmente conhecer, no sentido de traduzindo por ter relações sexuais. Mas, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, você lembra quando o texto diz assim: e Adão conheceu Eva, e esta concebeu à luz a um filho, né? A versão corrigida, mais antiga, traz: e Adão conheceu sua mulher, né? Obviamente ali conhecer não era serem apresentados um ao outro, ou passou a ter experiência e conhecimento com ela, mas a ideia ali realmente é de uma intimidade conjugal. Então, e a palavra original ali é o verbo yadá, o mesmo verbo que fala de conhecimento. Então observe bem, a ideia de conhecer na Bíblia pode significar de forma intelectual, de forma apreensiva, de saber a respeito de, conhecer acerca de, mas a ideia também pode ser de ter intimidade, de ter uma intimidade muito achegada a esta pessoa. Então nós olhamos aqui o texto e vemos no verso 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Esse conhecimento que não é apenas um Deus que sabe teoricamente a nosso respeito, mas é um Deus que conhece e que a sua mão está nos protegendo por trás e nos protegendo pela frente. E algo maravilhoso ainda diz: a sua mão está sobre mim. A ideia de que a mão de Deus está sobre mim é a ideia de que Ele está me protegendo, Ele está cuidando de mim, Ele está me abençoando, a mão dele está sobre mim, diz o texto. E é por isso que ele diz: este conhecimento é sobremodo elevado, eu não posso atingir, eu não posso compreender a intimidade do Senhor, eu não posso compreender todo o cuidado que o Senhor tem por mim. O Salmo nos lembra que o Senhor ele é o nosso pastor. E Paulo, citando o Salmo também, lá no Romanos capítulo 8, verso 36 em diante, ele diz que somos como ovelhas entregues ao matadouro, somos entregues à morte o dia todo. Mas nós temos a certeza de que a mão do Senhor está por trás de nós, está à nossa frente e também está sobre nós, nos abençoando, cuidando, nos protegendo e nos consolando, mesmo daquilo que nós desconhecemos, ou mesmo do que nós conhecemos, mas somos incapazes de compreender em todas as suas implicações e detalhes, e todas as suas relações. Mesmo que nós saibamos que Deus sabe tudo, governa tudo, tem o poder sobre tudo, mas nós por vezes não entendemos as coisas. Por isso que muitas vezes em nossas orações ou em nossos desabafos nós perguntamos: por que, Senhor?
Embora saibamos que Ele tem o governo de todas as coisas e quer o nosso bem, muitas vezes nós oramos a Deus e desabafamos: até quando, Senhor? Mesmo sabendo que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, nós olhamos para o Salmo e, em primeiro lugar, entre o verso 1 ao verso 6, nós vemos um Deus que sabe tudo. É um Deus que é onisciente, é um Deus que interage com aquilo que Ele sabe, é um Deus que é testemunha daquilo que acontece. O verso 7 ao verso 12, agora nós temos um Deus que está em todo lugar. Deus está em todo lugar. E aqui nós observamos no verso 7 ele dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Obviamente o salmista está aqui fazendo duas perguntas retóricas. É aquele tipo de pergunta que você já tem a resposta óbvia. Ela não é uma pergunta feita a partir da ignorância, mas é uma pergunta feita a partir da convicção, que nos leva à reflexão, que nos leva a meditar no significado daquilo que estamos conhecendo de Deus. Nós sabemos que Deus está em todo lugar, nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Então, como eu vou fugir de Deus? Como que eu vou me ausentar da presença dEle? Não existe essa possibilidade. Então, mesmo que nós tentemos nos esconder de Deus, fugir de Deus, e o texto diz aqui no verso de uma forma muito pictória, né? Interessante como que os Salmos, e especialmente o Salmo 139, ele usa dessa linguagem que é chamada linguagem pictória, a linguagem ilustrativa, a linguagem que usa do recurso de um cenário muito vívido, de uma experiência muito próxima e muito íntima do autor, e que obviamente quando nós lemos nós conseguimos imaginar todo o cenário. Mas observe bem, ele diz: se eu subo aos céus, lá estás, né? Se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, no lugar da escuridão, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá ainda haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Novamente a ideia de que o cuidado de Deus não se aparta de mim. A mão do Senhor, ela está à minha frente, ela está atrás de mim, ela está sobre mim e ela está a segurar-me e guiar-me em todo o caminho por onde o Senhor está comigo. O Salmo 23, no verso 4 diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. No texto de 1 Reis, capítulo 19, nós lemos a história, parte da história da vida do profeta Elias. Após matar os profetas de Baal, Jezabel se ira contra este profeta do Senhor e o profeta foge. E ele entra então num período de depressão, ele fica deprimido, ele se acovarda por um motivo muito simples. Ele tem um motivo idólatra, ele passa a temer homens, mais especificamente, ele passa a temer a Jezabel mais do que temer a Deus. E isso é idolatria. E é interessante que ele entra dentro de uma caverna e lá ele se esconde. E apesar de estar ali, Deus ainda continua cuidando e alimentando ele. Mesmo que ele considere Jezabel mais temível do que Deus, e prefira fugir de Jezabel do que a cumprir a vontade de Deus, ele se esconde. E Deus então envia àquele lugar um forte vento, um vento tão intenso que chega a despedaçar as pedras. Logo em seguida Deus envia um terremoto e sacode aquele lugar. E logo em seguida Deus envia fogo àquele lugar. E logo em seguida, em último lugar, Deus envia uma brisa, uma leve, suave vento àquele lugar. O texto nos diz que Elias coloca a sua capa sobre a sua cabeça e ele vai então até a entrada da caverna. E Deus o chama, e Deus fala com ele, e Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Observe bem, Deus em momento algum havia abandonado Elias. Deus não havia deixado e desprezado Elias e nem descuidado dele em momento nenhum.
Ele que havia enfrentado os profetas de Baal e com ousadia, inclusive ironicamente falado contra aqueles profetas, agora profetas armados, diga-se de passagem, com facas. Agora ele foge de uma mulher, ele foge de uma rainha pagã, esposa de Acabe, com medo dela, e o temor do Senhor se ofusca por causa de um ídolo no coração daquele servo de Deus. Mas observe bem, o texto diz que a tua mão haverá de guiar, a tua destra me susterá. E aí o verso 11 e o verso 12 nos lembra: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a ideia de estar no abismo e ser encoberto pelas trevas, poder me esconder da presença de Deus, e a luz ao redor de mim se fará noite. O verso 12 nos lembra novamente da onisciência de Deus e daquele que não está somente presente em todo lugar, mas sabe, conhece e consegue perceber todos os detalhes do universo. Ele diz: até as próprias trevas não te serão escuras. A tradução da versão atualizada, ela não é muito feliz. Ela diz: as trevas e a luz são a mesma coisa. Bom, se você pegar literalmente essa declaração, você vai dizer assim: bom, mas para Deus treva e luz é a mesma coisa? Não, a tradução é que ela não é feliz. A ideia diz: a percepção de Deus e o conhecimento de Deus, tanto nas trevas como na luz, é uma percepção que consegue ver, que consegue entender, que consegue discernir tudo o que acontece. Porque Deus não depende do dia, Deus não depende da luz para ver as coisas. Deus não é impedido pelas trevas para conhecer o que acontece. Nada pode ser feito às escuras, nada pode ser escondido de modo obscuro diante de Deus, porque Deus, Ele sabe todas as coisas, porque Deus está presente em todos os lugares. Nós vemos então a palavra do Senhor nos afirmando aqui de uma forma muito clara que Deus, Ele não somente sabe todas as coisas, mas Deus está presente em todo o lugar. Do verso 13 agora ao verso 18, nós temos uma declaração da palavra do Senhor falando a respeito da onipotência de Deus. Então, do verso 1 ao verso 6, a palavra fala da onisciência. Do verso 7 ao verso 12, a fala da onipresença. E do verso agora 13 ao verso 17, nós vemos a onipotência de Deus. Observe como o verso 13 ele começa a sua declaração. Ele começa dizendo: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ou seja, naquele lugar que é mais secreto, naquele lugar em que ninguém tem acesso, naquele lugar onde de forma misteriosa a vida surge como que um milagre, onde hoje nós podemos, num conhecimento muito mais detalhado do que o salmista há 3.000 anos atrás, nós podemos dizer sim, onde duas células se encontram, onde elas formam um zigoto, onde elas começam então de uma forma misteriosa a gerar uma multiplicação de milhares, bilhares de outras células, onde essas células começam a se dividir em células diferentes e a formar membros de um corpo, de um embrião, e ele começa a desenvolver, e daqui a algumas semanas e meses ele se torna num feto que vai se tornar um ser humano completo, porque ele já é um ser humano desde o momento da união entre as duas células, desde o momento em que ele se torna um zigoto, ele já é um ser humano com todas as informações completas, ele já é uma alma vivente, ele já é imagem de Deus. E é por isso que ele diz: pois tu me formaste, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Novamente, outra palavra de adoração: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Observe ainda, ele começa a descrever de uma forma poética: os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como
nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E aqui nós temos a declaração não só de um Deus que age, mas age a partir daquilo que Ele decretou. Um Deus que constrói a partir daquilo que Ele planejou. Um Deus que realiza a partir daquilo que Ele decretou. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Verso 16. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus, Ele é um Deus soberano. Deus é um Deus onipotente. Deus é um Deus que tem o controle de todas as coisas. E é por isso que Ele conclui a grandeza, estupefado, admirado diante de Deus, dizendo: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Estes pensamentos, a complexidade do conhecimento, da onisciência de Deus. Novamente ele volta no início do Salmo, a onisciência de Deus, o Deus que está presente, agindo e construindo em lugares escuros, em lugares desconhecidos, em lugares misteriosos, e de um modo misterioso, incompreensível ainda, mas Deus, Ele está agindo, Deus está governando, Deus está conduzindo, porque o seu poder interage conosco. Então nós vemos aqui, sim, um Deus que nos revela que nós somos incapazes de compreendê-lo, não por causa de forma qualitativa, mas quantitativamente. O que Deus faz, nós podemos conhecer qualitativamente falando, mas nós não podemos conhecer quantitativamente falando. Observe bem o verso 18: se os contasse excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Agora, do verso 19 ao verso 24, nós vemos que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus que julga todas as coisas. Então, observe bem, do verso 1 ao verso 6, Deus, Ele sabe tudo. Do verso 7 ao verso 12, Deus está presente em todo lugar. Do verso 13 ao verso 18, Deus realiza todas as coisas. Deus tem poder, providência, sustento, criação em todas as coisas. Mas do verso 19 ao verso 24, nós vemos um Deus que julga tudo o que acontece, tudo o que existe, todos os motivos, todos os atos, todas as intenções, todas as situações estão debaixo do tribunal do Senhor. E aí nós observamos aqui o verso 19 dizendo: agora há uma mudança de discurso. Ele então, até o verso 18, ele está pensando em Deus, ele está contemplando a Deus, ele está admirando a Deus, ele está descrevendo a grandeza de Deus. Mas agora aqui no verso 19, o salmista ele começa a falar a respeito do Deus que age, do Deus que julga, do Deus que é justo juiz. Ele diz de forma desejosa, e observe bem aqui, o Salmo, no verso 19 ao verso 4, ele não está entregue a um desejo de vingança, ele não está tomado pela ira em que ele deseja de uma forma pessoal uma retaliação contra os seus inimigos e usando Deus como um instrumento de castigo. Não é essa a ideia. O salmista aqui, ele está obviamente evocando a justiça de Deus, porque a glória de Deus foi ofuscada, porque a santidade de Deus foi prejudicada, porque o pacto de Deus foi violado e porque Deus foi então ingloriamente ofendido. Ele diz: tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Então observe bem, Davi não quer a companhia de homens perversos, de homens maus, de homens que têm prazer na vingança, na maldade, no sangue das pessoas. Ele diz no verso 20: eles se rebelam insidiosamente contra ti. Há uma contumácia, há uma insistência, há uma persistência desses homens em serem rebeldes,
E não somente rebeldes, como inimigos, falam malícia contra Deus. Observe bem o verso 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Então, Davi não está aqui evocando a ira de Deus, o juízo de Deus contra inimigos que ele odeia, porque eles lhe fazem mal. Ele quer que a ira de Deus recaia sobre eles, porque eles ofendem e odeiam a Deus. Aqui você tem um pedido, uma oração, uma parte de uma oração imprecatória. E ele declara então: aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Por quê? Porque eles aborrecem e odeiam e falam blasfêmias contra Deus. E aqui o limite, a linha que separa o zelo do Senhor e a amargura de alma, o sentimento de justiça para o desejo da vingança, é uma linha muito fina, é uma linha muito tênue. E por vezes nós somos incapazes, nesta situação ainda de queda, somos incapazes de discernir a diferença e os limites. É por isso que agora, no verso 23 e 24, o salmista, ele não somente ora, primeiramente, contra os seus inimigos, e rogando a Deus a justiça para puni-los, mas agora ele ora por si mesmo. E essa é uma atitude prudente que nós devemos ter em toda e qualquer oração. Sonda-me, Senhor, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que age em lugares misteriosos, desde o ventre da nossa mãe ao abismo. Deus que consegue fazer todas as coisas, Deus que sabe tudo que move no nosso coração, antes que a palavra me venha à boca, antes que o pedido da oração venha apresentar-se diante dele, ele sonda o meu coração, prova-me, esquadrinha, mede e conhece os meus pensamentos. E aí ele fecha com o verso 24 dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, na intimidade, na companhia daquele que não somente coloca a sua mão atrás de mim, à minha frente, coloca a sua mão sobre mim, mas que com sua mão ele me conduz e me guia em toda e qualquer situação. Permita-me ainda trazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que Deus, ele é testemunha de tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós desejamos, tudo que nós evitamos, tudo que nós fazemos proativamente ou nós nos omitimos em fazer quando deveríamos fazer. Então Deus conhece, nós não temos como fugir dessas coisas, nós não temos como nos esconder de Deus, nós não temos como negar diante dele. Nós podemos dissimular para as pessoas, nós podemos fingir para as pessoas, nós podemos mentir para as pessoas, mas Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. É impossível. Você pode mentir para os seus pais, você pode mentir para os seus colegas de trabalho, você pode mentir para os seus filhos, você pode dissimular para o seu cônjuge, você pode demonstrar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Twitter, em qualquer outra rede social, uma felicidade que você não está vivendo, um glamour que você não está experimentando, uma satisfação que você não tem e ao mesmo tempo estar ali tendo um vazio existencial, uma angústia de alma e querendo se autoafirmar diante das pessoas e querer a aceitação e os aplausos dela, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus sabe o que se passa na sua mente. Ninguém pode dissimular, fingir ou mentir para Deus. Deus, ele é testemunha de tudo o que ocorre aqui dentro, de tudo o que se passa aqui dentro, de tudo o que se move ao nosso redor. Deus conhece ainda antes que a palavra, antes que os pensamentos, antes que os nossos atos venham a acontecer, porque os nossos dias estão todos escritos e determinados antes que qualquer um deles
havia ainda. Deus não somente é uma testemunha verdadeira e sabe todas as coisas, mas Deus também é um justo juiz. É interessante que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, quando ele, sendo caluniado pelos judeus, pelos seus compatriotas judeus, ele é caluniado quanto à sua pregação, ele é caluniado quanto ao seu trabalho, ele é caluniado quanto aos motivos porque ele se relacionou com aquelas pessoas. E por duas vezes, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, ele evoca Deus como testemunha. Ele diz no verso 5: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. No verso 10, ele amplia a sua defesa, dizendo: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Deus é justo juiz. Se você tem certeza da verdade, se você não tem como provar a verdade, se você tem pessoas que não estão crendo em você quando você fala a verdade, a última instância a que nós podemos recorrer para clamar pela verdade, pela honra, pelo nosso bom testemunho, pela nossa boa conduta, pela santidade que no temor e na dependência da graça de Deus vivemos, mesmo diante de calúnias, difamações. Observem os salmistas, eles várias vezes falam e oram a Deus para que Deus os livre da língua mentirosa. E Deus é justo juiz, Deus é verdadeiro. Então Deus é justo, é verdadeira testemunha, que sabe tudo, e Deus é justo juiz, que não somente sabe tudo e tem o testemunho de todas as coisas, mas Ele julga retamente. Mas nós devemos lembrar de outro aspecto. Ele é o nosso paráclito, né? A palavra paráclito, ela pode ser traduzida por consolador, confortador, e pode ser traduzido também por advogado. Jesus, em João 14, diz que Ele enviaria o outro paráclito, o outro consolador, referindo-se ao Espírito Santo. Mas lá em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz que Jesus é o nosso advogado, é o nosso paráclito, Ele é a nossa companhia, Ele é alguém que está conosco, ao nosso lado, Ele está com a sua mão à nossa frente, Ele está com a sua mão, as suas mãos atrás de nós, e com a sua mão sobre nós, e com a sua mão nos conduzindo, e Ele sempre está conosco. E eu não temerei mal algum, porque Tu está comigo. Então observe que Ele é aquele que nos acompanha. Ainda nós podemos pontuar uma outra aplicação. Nós devemos submissão à sua vontade soberana. Nós devemos submeter aquilo que Ele faz, ao que Ele realiza, ao modo como Ele conduz, o modo como Ele trata dos nossos inimigos, o modo como Ele pune ou não os nossos inimigos agora, ou se Ele decide, na sua infinita sabedoria, puni-los apenas no dia do juízo. Nós devemos lembrar com Tiago, capítulo 1, a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, nos lembra, de forma muito clara, o verso 20, Tiago 1, 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais irado que você esteja, por mais indignado que você esteja, por mais ressentido com alguma injustiça, com algum ato de perversidade de qualquer pessoa, a sua ira não produzirá a justiça de Deus. Deus, Ele é justo e perfeito juiz, e Ele executará a sua justiça no tempo dEle. Não cabe a nós determinar
quando Deus fará isso. Mas, por último lugar, nós devemos sempre, em toda e qualquer situação, adorar a Deus em todo momento. No verso 6, o salmista diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. No verso 14, ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. E no verso 17 diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então, encerrando, nós podemos concluir que Deus ele é grandioso. Deus é o Deus que sabe todas as coisas, Deus está presente em todos os lugares, Deus realiza todas as coisas porque Ele é soberano, e Deus ele julga todos os motivos, todos os atos, todas as situações, todas as pessoas, porque Ele é justo juiz. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que nós possamos confiantemente descansar nos seus paternais cuidados. Amém.